Olá, hoje é quinta-feira, 16 de janeiro de 2025. O Grupo de Conjuntura está aqui gravando o seu primeiro podcast do ano. E depois de um mês de dezembro bastante turbulento, dezembro de 2024, o ano de 2025 começou com uma certa calmaria no mercado financeiro brasileiro. O indicador icônico desta mudança de clima foi a taxa de câmbio, né? Em dezembro de 2024, nós tivemos a maior saída líquida mensal de dólares da história do mercado de câmbio brasileiro. Foram 27 bilhões de dólares, sendo que as saídas financeiras foram de 29 bilhões de dólares. Aí houve um fluxo comercial positivo de 2 bi, que reduziu então o fluxo negativo para 27. É, o Banco Central, diante dessa saída muito volumosa, fez intervenções pesadas e gastou 31 bilhões de dólares das suas reservas, seja com vendas diretas de moeda no mercado à vista, seja com linhas de crédito com cláusula de recompra. E no mês, primeiro dia útil de janeiro, ainda houve uma venda adicional de 1,8 bilhão de dólares de reservas internacionais brasileiras, de forma que as reservas que estavam em 363 bilhões no final de novembro baixaram agora para 326, nos primeiros dias de janeiro, ou seja, houve uma queda de 10% no estoque das reservas brasileiras em apenas um mês. Então, isso aí é uma turbulência é um choque para ninguém botar defeito. A taxa de câmbio escalou para níveis próximos a R$ 6,20 por dólar nos últimos dias do ano passado, e isso representou uma alta de 25% ao longo de 2024. Um choque cambial desta magnitude, se persistir, não deixará de ter um impacto inflacionário grande. De acordo com uma estimativa aí do efeito pass-through, ou seja, da transferência do câmbio para a inflação, feita pelo Banco Central há algum tempo atrás, que é de 0,7 para cada 10% de desvalorização. Uma desvalorização dessa magnitude, ou seja, 25%, teria um impacto inflacionário ao longo de um ano, mais ou menos, ou seja, em 2025, de 1,75 ponto percentual. É um acréscimo substancial à inflação, né? É, Bom, esse era o clima. Os juros futuros também subiram substancialmente, a bolsa caiu bastante, quer dizer, todo o mercado financeiro estava passando por essa turbulência. Mas na primeira quinzena de janeiro o clima mudou. Se observou uma espécie de calmaria, uma certa distensão, tanto no mercado de câmbio como no de juros futuros, etc. Só para exemplificar novamente com o mercado de câmbio, o fluxo cambial negativo, né, a saída de dólares do país, em dezembro, estava 1,4 bilhão por dia útil, 1,4 bilhão por dia útil. Na semana passada, essa saída, esse fluxo de saída tinha se reduzido para uma média de 220 milhões de dólares por dia útil, ou seja, caiu mais ou menos a um sexto do que foi em dezembro, né? No último dia da semana passada, inclusive, chegou a ter um fluxo ligeiramente positivo, né? Então, e a taxa de câmbio respondeu naturalmente, depois de fechar o ano em 6,19, é, a Petax, que é a taxa apurada pelo Banco Central, fechou hoje em 6,03, R$ 6,03, mais ou menos, muito mais próximo aí da marca dos R$ 6, né? Do que e distante já um pouco dos 6,20. A questão que se coloca nesse momento é se estamos diante de uma calmaria que antecede a tempestade
Ou seja, se estamos diante de uma trégua passageira ou se o auge da turbulência passou e a possibilidade de um quadro um pouco mais favorável, pelo menos nesse aspecto, do mercado financeiro. No podcast da semana que vem, nós provavelmente vamos discutir a questão das perspectivas para a economia, para o PIB, etc. Hoje estamos falando aqui mais do mercado, dessas questões relativas ao mercado financeiro, que obviamente também influem no comportamento do PIB, né? Mas então a questão é se é uma mera trégua passageira ou se isso aí pode ser um sinal de tempos um pouco menos turbulentos daqui para frente. De um lado, é verdade que não houve grandes notícias assim grandes novidades para sacudir o mercado financeiro, principalmente em relação à questão que foi o epicentro aí da turbulência, que no mês passado foi a questão fiscal, o anúncio de um pacote fiscal que foi feito de uma forma é, é, equivocada, de uma forma cheia de problemas, etc., e também com medidas que frustraram as expectativas, né? É, mas nesse campo não houve muitas novidades em 2025. Em 2025. Então, a gente poderia dizer, o mercado está esperando aí para ver o que vem pela frente. Uma visão um pouco mais, digamos assim, uma visão benigna seria o seguinte, quer dizer, o governo, em particular a equipe econômica, tem dado sinais de estar aumentando o seu compromisso em relação à questão fiscal. Só para citar uma entrevista do ministro Fernando Haddad, recente, a uma rede de televisão, admitiu que a economia está superaquecida, operando acima do produto potencial e que por isso ela precisaria ser esfriada. É, Isso significa, quer dizer, a gente pode concluir daí que os efeitos, que na visão então da equipe econômica, os efeitos contracionistas da política monetária, que virão, obviamente, não deveriam ser compensados por um expansionismo fiscal, porque a economia precisa esfriar mesmo. Se, em vez disso, prevalecer uma postura no governo, né, um posicionamento do governo, de tentar compensar o efeito contracionista indubitável da taxa de juros sobre a economia, se isso acontecer, então a gente poderia ter um retorno de novo àquela situação que nós vimos, que nós assistimos, principalmente em vários momentos do ano, mas com muito mais contundência no mês de dezembro passado. Então, feita essa introdução aqui, eu gostaria de ouvir a Margarida e o Lixa, né? Vamos ouvir a Margarida e o Lixa, sobre como é que eles veem essa calmaria atual, se como uma trégua ou temporária, ou como um sinal de um céu menos carregado aí na economia. Bom, então eu vou compartilhar aqui um pouco um tom mais pessimista em relação a isso. Em primeiro lugar, eu queria chamar a atenção que o cenário internacional é um cenário também mais desafiador, né? Nós temos aí um governo Trump que vai começar, há uma perspectiva de subida de tarifa de importação, de mais inflação, embora o indicador de inflação americano tenha vindo relativamente bem comportado, fechou em 2,9 em 2024, mas a perspectiva de uma subida de tarifa de importação na economia americana, por si só, já gera uma perspectiva de mais inflação. Mais inflação significa um corte de juros menor pelo Fed e, eventualmente, uma subida de juros. E aí as condições de liquidez internacional
para os países emergentes são piores por definição. Então, temos esse quadro de muitas incertezas também, geopolíticas, né? Toda a relação China, Estados Unidos, enfim. Isso já agrava o contexto internacional, um contexto pior, e isso, por definição, piora as nossas condições financeiras macroeconômicas domésticas. Mas agora eu vou me concentrar, então, feito essa ressalva, nos fatores de incerteza ou de fragilidades de política econômica que a gente tem para 2025 e 2026. Né? Então, tudo começa no fiscal. Né? Nós temos aí alguns indicadores que, apesar do novo pacote fiscal de novembro, ele foi um pacote muito incipiente, como nós já discutimos aqui, né? Agora, há uma perspectiva aí de que eu acho que hoje todo mundo já precificou e está precificando cada vez mais que o novo arcabouço fiscal ele não é capaz de gerar superávites primários necessários para garantir a estabilização da dívida pública em algum horizonte visível, mesmo que ele cumpra as metas fiscais. Então, isso é uma questão. Atualmente, o superávit primário PIB necessário para estabilizar a dívida pública, PIB, está em torno de 2%, a depender, né, do que se preconize para as taxas de juros e crescimento da economia. É um ajuste fiscal gigantesco que ninguém está propondo que seja feito hoje, de quase 400 bilhões de reais, mas mostra quão longe a gente está desse nível, vamos dizer assim, né? A gente deve fechar o ano de 2024 com um déficit primário em torno de 0,6, 0,7% do PIB, incluindo aí os gastos extraordinários, que não são contabilizados na meta, não, mas então isso é o que conta de fato para ver quão distante a gente está desse número de 2% de superávit primário. A dívida pública bruta de governo geral, PIB, ela saiu de um patamar de 71,7% em 2022 e chegou a 74,3% em 2023. A perspectiva é que ela feche o ano de 2024 em 77,5%, 77,8%, alguma coisa em torno disso, mas convém lembrar que essa trajetória da dívida pública em 2024 ela foi marcada, foi muito auxiliada pela enorme venda de dólares de reservas internacionais feita pelo Banco Central. Tem aí um mecanismo de registro contábil dessas transações, que eu não vou me alongar, mas o fato é que a venda de dólares pelo Banco Central acaba levando também à compra de títulos públicos em operações compromissadas pelo Banco Central. Né? Isso diminui o patamar da dívida pública PIB, é algo que é não recorrente, é uma coisa contábil, vamos dizer assim. Né? Em 2026, em 2025, a perspectiva é que essa dívida pública, que saiu de 71% em 2022, chegue a 83% do PIB. E em 2026, a quase 86% do PIB. Ou seja, a gente terá tido um crescimento da dívida pública PIB de 14 pontos percentuais do PIB para uma economia que está crescendo mais de 3% ao ano nos últimos 3 anos. Né? Então, a perspectiva de um crescimento contínuo da dívida pública PIB, óbvio que eleva o risco fiscal. Né? Os investidores, então, começam a exigir taxas de juros mais elevadas para financiar o déficit e a dívida pública, a rolagem da dívida. Hoje, essa taxa de uma NTNB, por exemplo, já está, uma NTNB para 2026, em 7,8%. Qual é o significado disso? É uma taxa de juros real que está incidindo sobre o título público para 2026. Então, essas taxas estão ainda em contínua elevação, e aí a gente capta bem o chamado risco fiscal. Né? Um déficit público que deve fechar o ano de 2024 num patamar de 8% do PIB. Essa semana, todos os noticiários ressalvaram, quer dizer, ressaltaram, desculpa, o enorme déficit público brasileiro, que é o segundo maior do mundo. Né? Então, isso também é uma fonte de preocupação. Agora, para reverter esse quadro, qual é a grande questão? É um outro problema que a gente tem. O governo teria que fazer um ajuste fiscal promovendo uma grande revisão dos gastos públicos, das suas regras de indexação e também da sua elegibilidade. Aí eu já começo a incluir
uma reforma da Previdência. Por quê? Em particular, os gastos sociais, que atualmente consomem mais de 60% dos gastos primários, eles têm crescido por cima do teto de 2,5% de gasto primário permitido pelo novo arcabouço fiscal, né? Então, embora a nova regra de salário mínimo tenha havido uma revisão dessa regra, que o aumento do salário mínimo em termos reais ele está sujeito ao teto do arcabouço de 2,5%, a economia para esse ano, que a gente tem estimativa da Fazenda, é de 2,2 bilhões de reais apenas, né, por conta dessa mudança de regra. Ontem saíram os dados do governo central, relatório do governo central. Então, por exemplo, os gastos com o INSS, que pesam 45% na despesa primária, cresceram 6,6% acima da inflação em 12 meses. Né? Então, embora a gente tenha uma regra de salário mínimo que indexa 43% da folha INSS, um pouquinho menos pior, vamos dizer assim, menos explosiva, a gente tem um envelhecimento da população brasileira, que vai diretamente em cima das duas principais despesas do orçamento, que são o INSS combinada com o BPC, o benefício da prestação continuada. Então, aí a gente tem uma perspectiva de aumento desses gastos, independentemente do pacote fiscal, quer dizer, mesmo com essa nova regra do salário mínimo, que ela é mais amena, vamos dizer assim, que é gigantesco. Então, o governo precisaria promover ou dar sinais de que ele faria uma revisão dos programas sociais, que consomem quase 65% das despesas primárias. E isso não está nada no radar. Quer dizer, isso não está anunciado, não há nenhuma perspectiva, né, que isso vá acontecer, principalmente sabendo que daqui para frente, cada dia é um dia mais próximo do calendário aí eleitoral, né? Uma outra fragilidade que a gente tem aí muito grande na política fiscal é que um número cada vez maior de despesas está fora do teto, quer seja por medidas parafiscais que estão fora do orçamento, quer seja porque elas são extraordinárias. Então, o programa Pé de Meia, o programa Auxílio Gás, agora tem o programa universitário, licenciatura, nada disso está claro ainda como vai constar do orçamento para 2025. A primeira peça que o Executivo mandou para o Congresso sobre o orçamento para esse ano, que ainda não foi votado, o Pé de Meia está fora do orçamento. O auxílio gás está fora do orçamento, né? Então, nós temos aí também uma outra fragilidade da política fiscal, que é um incremento de gastos fora do teto, burlando, em certo sentido, a regra do teto do gasto. Então, nesse cenário que eu estou colocando aqui, de dados, de indicadores fiscais muito ruins da economia brasileira, sem perspectiva de melhora num horizonte de tempo, os investidores passam a exigir juros mais altos para financiar déficit público e dívida pública, que eu já coloquei o número, está chegando a 8% em termos reais, né? Então, as taxas reais de juros começam a subir, e isso, por sua vez, gera um círculo vicioso, porque taxas de juros mais altas que incidem sobre a dívida pública pioram as projeções fiscais, né? É, e, claro, e nesse conjunto aí, nesse contexto todo de piora das projeções fiscais e de subida dos juros, é razoável supor que alguma fuga de recursos da economia ocorra via câmbio, né? Então, nesse quadro, onde eu tenho uma subida do risco fiscal, isso vem junto também com pressões cambiais. Pressões cambiais, por sua vez, são sinônimos de pressões inflacionárias. Então, aí aparece a segunda fragilidade de política econômica que a gente pode se deparar daqui para frente, né? Será que, de fato, o Banco Central vai entregar a meta de inflação? Porque, além de todas as pressões que a gente já tem inflacionárias, um hiato do produto super positivo, pressões cambiais do passado, a gente tem aí pressões cambiais adicionais decorrentes da incerteza fiscal, né? Então, isso levanta uma dúvida. O Banco Central, de fato, vai conseguir?
E esse quadro todo que a gente está vendo aí, que é possível, né? Não estou dizendo que isso vá necessariamente acontecer, mas é possível, dado o que a gente tem hoje, com as informações que a gente tem hoje, esse cenário é um cenário bastante possível, né? A gente aumenta o risco aí de quê? De chegar próximo àquilo que a gente chama de dominância fiscal, né? Ou a gente chega a um quadro de dominância fiscal onde a subida dos juros pelo Banco Central para conter um processo inflacionário, acaba gerando mais inflação, pelo risco fiscal que é elevado por conta dessa subida dos juros pelo Banco Central. Esse risco fiscal vem da onde? Os juros maiores vão obrigar o Tesouro Nacional a pagar uma conta de juros maior, e isso vai piorar as projeções fiscais, né? Ou são quatro, quiser, e a política monetária não faz efeito, ou o Banco Central vai acomodar um pouco isso e aceitar uma inflação um pouco maior, porque uma inflação um pouco maior traz algum alívio para as contas públicas. A começar, o PIB nominal, pelo efeito inflação, cresce, diminui a dívida pública PIB. Num contexto de inflação crescente, os juros reais tendem a cair. Por quê? Porque você está projetando uma inflação aí, né? E ela está crescendo, então, na verdade, os juros reais tendem a cair pela subida do processo inflacionário. E isso também dá um alívio nas contas públicas. Mais inflação também significa o quê? Todos aqueles impostos que incidem sobre preços estão sendo indexados diariamente. Então, dá um alívio na receita que vem a partir desses impostos. Então, eu diria que eu hoje não tenho assim, nenhuma perspectiva de que a gente pode garantir uma melhora das condições financeiras domésticas, macroeconômicas, né? Por conta dessas fragilidades. A gente não sabe de fato o que, que vai acontecer, mas eu diria que o cenário para 2025 é um cenário de, se eu tivesse que resumir numa palavra, de muitas fragilidades de políticas econômicas, em particular a monetária e a fiscal. Bom, eu gostaria de complementar um pouco o que o Francisco Eduardo e a Margarida apresentaram, não? O seu Francisco Eduardo destacou que a gente teve um forte estresse no final do ano passado, não? Basicamente na segunda e terceira semana de dezembro, e temos tido uma certa calmaria nas duas primeiras semanas de janeiro, tá? É, traduzindo isso, significa que a economia brasileira está com muita volatilidade, não é um pouco a palavra. Margarida tem destacado a importância das condições financeiras. Aí a gente tem quatro, digamos, pensar quatro variáveis que Margarida e Francisco Eduardo destacaram. Taxa de câmbio, Ibovespa, taxa de juros, inflação. Na verdade, quando a gente olha para a taxa de câmbio e o Ibovespa, tá? A gente fica menos preocupado, não? Ou seja, obviamente que a queda do Ibovespa foi forte, o aumento da taxa de câmbio também foi importante, mas estamos tendo uma certa reversão nessas duas variáveis, não? No caso do câmbio, podemos ter tido algum problema sazonal no mês de dezembro, tá? Que é um mês onde tradicionalmente tem uma certa saída de recursos por distintos motivos e obrigou o Banco Central a fazer as intervenções que o Francisco Eduardo destacou. E também, no caso do Bovespa, pode ser que o Bovespa tenha, as ações no Brasil tenham ficado relativamente baratas em dólar, seja pela queda do índice, seja pelo aumento da taxa de câmbio, e isso está trazendo uma entrada especulativa de capitais. Mas quando a gente vê os outros dois condicionantes financeiros que foram destacados, juros e inflação, a gente fica mais preocupado, tá? Margarida destacou sobre o patamar da taxa de juros da NTN-B, não, a taxa de juros real, mas também quando a gente vê as taxas de juros nominais, está em um patamar bastante elevado. O Banco Central já eh, eh, orientou, não, tem uma orientação futura de mais dois aumentos de 1% da taxa de juros Selic, tá? E está sendo hoje precificada taxa de juros Selic para praticamente um patamar de quase 15%
ao ano, isso significa uma taxa de juros de curto prazo bastante elevada, mas também, quando a gente olha as taxas de juros longas, elas estão bastante elevadas, e quando a gente olha a taxa de juros implícita em ativos financeiros, eles estão muito elevados, tá? Ou seja, as expectativas de inflação medida a partir dos ativos financeiros estão nesse patamar preocupante que a Margarida tem, a professora Margarida tem destacado. É claro que a inflação cumpre um papel funcional no sentido de desvalorizar a dívida pública, tá? Mas quando a gente olha basicamente juros e inflação, que a gente fica mais preocupado e pensa nesse cenário um pouco mais pessimista que Margarida tem destacado, tá? O que está por trás de tudo é a questão fiscal. Como a professora Margarida destacou, a relação dívida-PIB continua subindo, basicamente deve subir este ano 4% do PIB, o ano que vem deve continuar subindo mais 4, 5% do PIB. Devemos ter uma relação dívida-PIB no final de 2026 perto de 85, 86%, eh, o que obviamente provoca aumento dos prêmios de risco, tá? Dos ativos financeiros e provoca essa volatilidade ou estresse que podem ser provocados por alguns eventos, tá? Então, um pouco em termos de cenário macroeconômico, a gente pensaria que o caminho da economia brasileira este ano, tá? É um aumento da inflação, uma redução do nível de atividade, mas certos estresse no mercado financeiro que podem ser em distintos momentos do tempo eles aparecerem, tá? É claro que à medida que aumenta a relação dívida-PIB, dívida pública-PIB, então o estresse aumenta e a gente fica mais próxima do que a Margarida falou de dominância fiscal, em especial porque a potência da política monetária fica reduzida à medida que esses estresses financeiros aumentam. E existe também a discussão sobre se até que ponto o Banco Central estaria disposto a aumentar a taxa de juros nesse cenário em que a relação dívida-PIB está subindo, tá? Então, esses seriam basicamente, nesse dia estaríamos mais ou menos os três concordando sobre os temas de uma economia que este ano deve mostrar essa forte volatilidade, não? Com alguns momentos de estresse financeiros como aqueles que a gente viveu no mês passado, em dezembro. Tá? Bom, eu concordo basicamente com Lixa, com Margarida, sobre a existência de riscos muito grandes. Agora, eu acho que existe um ingrediente que pode puxar mais para um lado ou para o outro, que é qual vai ser, de fato, a política econômica do governo ao longo de 2025. Há sinais, a meu ver, muitos sinais ambíguos. Então, acho que a gente deve ir acompanhando isso, né? Acompanhando para ver, porque você pode ter um agravamento ou alguma mitigação desse quadro que a gente viu aí. Vamos continuar acompanhando, vamos discutir muitas vezes, ter a oportunidade de discutir muitas vezes essas questões ao longo deste ano de 2025. E na próxima quinta-feira estaremos aqui com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Até lá.